Bom dia, hoje vamos estar falando sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Jorge Amado foi um poeta e nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, Bahia. No ano de 1914, ele se muda para Ilhéus com seus pais, onde ele começa a estudar as primeiras letras. Jorge escreveu a primeira redação no ano de 1923, intitulada O Mar. Na redação, deixou o seu professor impressionado. Aí, depois de um tempo, ele começou o ginásio, aí Jorge começa a trabalhar como repórter político para o Diário da Bahia e o Imparcial. No ano seguinte, ele passa a entregar a Academia de Rebeldes, grupo a favor de uma arte moderna, mas sem ser modernista. Bom, e depois disso, no ano de 1933, ele se casa com Matilda Garcia e 2 anos depois ele se forma na Faculdade Nacional de Direito, porém ele nunca exerceu advocacia. E nisso, Jorge acabou se identificando com o movimento de 30, onde participaram vários escritores preocupados com as questões sociais e valorização de certas regiões. Em 1936, durante a Guerra Civil, Jorge Amado é preso, sendo acusado de ter participado da intentona comunista. Em Salvador, seus livros foram queimados em praça pública. Em 1941, ele foi preso pela terceira vez e enviado a Salvador, sob vigilância. Já no ano de 1945, ocorre uma reviravolta na vida de Jorge. Ele se casa novamente e é eleito deputado federal pelo PCB. Mas sua vida política não durou muito tempo, pois em 1947 teve seu mandato cassado e Jorge exila-se em Paris voluntariamente, onde pouco tempo depois ele e sua família são expulsos da França por causa de uma militância política de Jorge. Em 1951, Jorge Amado recebe o prêmio Stalin, em Moscou. No ano seguinte, ele retorna ao Brasil. Já em 1954, Jorge é eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Nesse momento, ele se afasta da militância comunista e pouco tempo depois ele se desliga do PCB. No início da década de 60, Amado é eleito para a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Os primeiros livros publicados por Jorge foram na década de 30, entre eles O País do Carnaval, Cacau, Suor, e no ano seguinte nasceu sua filha Eulália Dalila. Eu estarei dando uma breve introdução sobre o livro Os Capitães da Areia e os que eram os Capitães da Areia em si. Os Capitães da Areia eram um grupo de adolescentes/crianças abandonados, entre uma faixa etária de 9 a 15 anos mais ou menos, que foram abandonadas e eram oprimidas pela sociedade de certa maneira, vistas com maus olhos. Esse grupo vivia num trapiche abandonado, beira-mar, que era um lugar bem sujo e com poucas condições. Nesse lugar viviam muitas crianças. E antes, o grupo dos Capitães da Areia eram liderados por Raimundo, que era um líder que não agradava muito aos Capitães da Areia. Posteriormente, aparece Pedro Bala. Pedro Bala, em primeiro confronto com Raimundo, ganha uma cicatriz vermelha no rosto, que fica como sua marca. Após algum tempo, apoiado por alguns dos Capitães da Areia, ele tem uma luta, digamos que justa, com Raimundo, sem armas. E ele, através dessa luta, conquista o direito de ser o líder dos Capitães da Areia. E os Capitães da Areia tinham certas regras a cumprir, eles não toleravam certas coisas. Uma delas era, furtar alguma coisa de alguém que pertence aos Capitães da Areia, que era uma regra primordial. Que até um tempo depois, em um certo capítulo, um menino furta um objeto de outro integrante e ele é banido do grupo. Na obra é passado um capítulo em que fala do carrossel. Inicia-se com a chegada de um carrossel à cidade de Salvador e, sem pernas e vidas secas, eles conseguem uma oportunidade de ajudar no carrossel, com maquinário e tudo mais. Nisso, ajudando, eles veem a oportunidade de chamar os capitães para se divertirem um dia lá.
e eles aceitam, eles vão. É importante essa cena na obra porque Jorge Amado ele dá uma ênfase por ser o clímax considerado pelo nosso grupo. Isso porque, como eles eram crianças que agiam como adultos, as atitudes, os furtos, o modo de viver deles passava uma imagem deles como se eles fossem adultos só. Então o Jorge Amado dá uma ênfase nessa cena para relembrar de que eles eram crianças e que mesmo no meio dessa vida que eles levavam, eles não esqueciam como que é se divertir como criança. Eles tinham essa necessidade. Bom, tem um capítulo no livro que é de extrema importância, que é o assalto ao casarão. Esse assalto, para acontecer esse assalto, os capitães da areia planejaram bastante, no qual, sem pernas, ele já estava tecnicamente morando dentro da casa, porque a dona da casa se identificava muito com o sem pernas. Ele lembrava muito o filho que ela havia perdido. E eles começaram a criar um carinho entre os dois de mãe e filho. E nesse assalto, o Sem Pernas primeiramente não quis fazer, ele se sentiu meio assim. E ele não queria fazer. Bom, mesmo ele não querendo, ele acabou cedendo para fazer o assalto. Pois ele havia lembrado que ele não estava fazendo só por ele estava fazendo também pelos meninos, pelos capitães da areia. E ele acabou aceitando, mesmo com um enorme peso na consciência. Aí eles cometeram o assalto durante a noite, e no dia seguinte, a dona da casa havia percebido que o objeto estava faltando e que Sem Pernas não estava morando mais lá. Então ela percebeu que ele deixou de ser um menino indefeso e passou a ser um ladrão. Irei falar sobre quem foi o pai de Pedro Bala. Pedro Bala conversa com João Adão, que era velho estivador negro, conhecido por sua participação em greves, chamou dois garotos para conversar. Boa Vida se distrai e começa a conversar com Luísa, uma vendedora de cocada, e Boa Vida fica admirando demais os peitos da mulher. Logo em seguida, João de Adão conversa com Pedro Bala e diz que seu pai se chamava Loiro e teria morrido lutando pelos direitos dos estivadores. O menino se orgulha e fica emocionado com a história do pai. Se passa na obra um capítulo em que é descoberto varíola em Almiro. Quem descobre é seu parceiro, porque eles mantinham uma relação entre os dois. É descoberto por Barandão a doença em Almiro. Posterior a isso, Barandão chega e conta para todos do Trepiche sobre a doença de Almiro. Quando Sem Pernas fica sabendo, Pedro Bala não está lá ainda, no Trepiche. Então ele decide, por ele próprio, afastar o Almiro do Trepiche, para não infectar os outros. Nisso, Pedro Bala e o professor retornam ao Trepiche e eles pretendem ajudar Almiro. No meio dessa discussão toda, lembram que Almiro tem uma família e pedem ajuda ao padre João... Esqueci. Acho que é José Pedro. Pedem ajuda ao padre José Pedro, que encontra a família de Almiro e um médico para cuidar dele. Até que Almiro ele fica com a família e morre. Depois disso, quem foi o próximo a pegar a varíola foi Boa Vida, que ele por conta própria se afasta do Trepiche para não causar mais perigo de contagiar a doença, e o professor diz a ele que ele é um
exemplo que vai estar guardado no coração dele, pois ele já esperava a morte. Só que passando um tempo, quando a varíola foi diminuindo na cidade de Salvador, Boa Vida retorna ao Trepiche, magro e fraco, porém curado, e é elogiado por professor. Eu vou estar comentando um pouco sobre a Dora, que passa a ser uma integrante do grupo dos Capitães da Areia. Um fato um tanto inesperado, até porque os Capitães da Areia só possuíam membros meninos. E a história dela é o seguinte: Dora é filha de um homem que sofreu com a varíola. O pai de Dora acaba falecendo e Dora e seu irmão passam a viver na rua, passando várias dificuldades e passando fome até. E um dia, Dora tá tentando arrumar comida para seu irmão e João Grande, o professor, encontra o irmão de Dora. Aí eles começam a conversar com Dora, perguntar o que aconteceu sobre a vida dela, e ela falando tudo que ela passou, eles a convidam para ir pro Trapiche, para ela não passar tanta dificuldade igual ela estava passando. Tudo bem, aí ela aceitou, foi pro Trapiche. Ao chegar lá, vários membros ficaram um tanto contestando essa parte que o professor e o João Grande chamaram ela. Até porque não tinha meninas no grupo. Em um primeiro momento, vários dos integrantes dos Capitães da Areia tentaram abusar de Dora, mas o professor e o João Grande protegeram ela. Até teve um princípio de confusão lá dentro. O Pedro Bala chegou e falou que também não estava de acordo com isso. Mas aí o professor e o João Grande convencem Pedro Bala a aceitar essa decisão. E o professor tem uma certa atração por Dora. E passando ao desenrolar da história, Pedro Bala e Dora se tornam amigos, aí vão virando mais do que amigos, tem um certo romance e eles vivem um romance. E Dora também passa a ser vista como uma irmã por vários integrantes do grupo, pelo afeto que eles vão tendo com ela. Bom, durante um assalto, os capitães são pegos de surpresa e trancados em um cômodo. Nisso, o dono da casa chama a polícia e a polícia vai lá para poder prender eles. Nisso, Pedro Bala consegue dar um golpe de capoeira em um dos policiais. Isso faz com que todos os policiais avancem em Pedro Bala e dá uma margem de tempo para os outros meninos poderem escapar em segurança. Nisso só fica Pedro Bala e Dora. Dora sendo levada para o orfanato e Pedro Bala para o reformatório. No reformatório, Pedro é surrado e torturado para poder entregar seus companheiros, entretanto resiste. Não entrega e fica preso num cômodo bem escuro embaixo de uma escada, sendo alimentado somente de água e feijão. Aí, depois de 8 dias, o diretor resolve soltar ele. E ele tá magro, tá bem desnutrido. E mesmo assim manda ele ir trabalhar no canavial. Ele trabalha no canavial dia e noite. Nisso, enquanto Pedro Bala está preso, sem pernas, está fazendo um plano para poder soltar ele. E ele, junto com os outros capitães, bolaram um plano. O plano consistia em deixar um pedaço de corda para Pedro no canavial para ele poder escapar. Eles deixaram o pedaço de corda, Pedro escapou pela janela do seu quarto. Aí, para os cachorros não poderem farejar ele teve que abandonar suas roupas e correr e fugir nu. Aí, chegando ao Trapiche, eles comemoraram a volta de Pedro e fizeram um plano para poder soltar Dora. Irei contar sobre o orfanato. Dora, que sempre era livre, andava por todos os lugares, agora no orfanato teria meio que todos os dias estudar com crianças de 6 anos, dormir muito cedo, teria muitos castigos e também teria que ficar de jejum. O orfanato não dava comida
muitas comidas. Então, Dora estava ficando cada vez mais doente, só que não queria avisar as enfermeiras para não ficar na enfermaria, num lugar escuro que a hora não passava. Então, um dia, o professor e João Grande mandaram uma mensagem para Dora, dizendo que logo Pedro Bala estaria de volta. Então, um dia, Pedro Bala consegue fugir da onde ele estava, vai ao orfanato com com João Grande, o professor Gato, para salvar Dora. Apontam um estilete para a enfermeira. A enfermeira diz que Dora tem que ficar ali porque ela está muito doente. Dora diz a Bala: por favor, me leve, eu quero ir com vocês. Então, Bala resgata Dora e leva ela para o trapiche. Na noite, com a volta de Dora, Pedro Bala e Dora consumam o amor entre os dois, casando-se. Porém, no dia seguinte, Dora não acorda mais. Ela é encontrada morta ao lado de Pedro Bala. E todos lamentando sua morte, o professor ele diz aos garotos que ela será sempre lembrada como uma estrela no céu. Iremos falar sobre o rumo que cada um dos Capitães de Areia tomou. Irei falar sobre o professor. O professor foi para o Rio de Janeiro para virar artista. Bom, e o Pirulito ele parou de cometer furtos e passou a fazer pequenos trabalhos. Começou a frequentar mais a igreja, a catequizar os garotos, com o intuito de se tornar padre. O rumo de Volta Seca, ele foi para o interior, conheceu seu padrinho, o Lampião, e ele virou um dos mais temidos cangaceiros do Nordeste. Já o gato foi com a Dalva para Ilhéus aplicar golpes em fazendeiros e nos ricos da região. João Grande realizou seu sonho de ser marinheiro. E Pedro Bala se tornou um grande líder grevista, assim como seu pai, e continuou sendo procurado pela polícia por conta disso, em mais de 5 estados. Finish.